Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Cast Knowledge. Mais uma vez aí com meu pai, Zé Antônio, eu sou o Saulo. E agradecer vocês aí que estão nos ouvindo. Mais um episódio, hoje a gente vai falar, conforme prometido, sobre alguns casos interessantes aí num dos países que mais tem avistamentos de OVNIs confirmados no mundo. A gente vai trazer alguns dos casos mais interessantes aí do Brasil. Bom demais, pai, como é que você tá? E aí, beleza? Ô, galera, tudo bom? Agradecendo realmente aí por vocês estarem aqui, ah, compartilhando com a gente, escutando o que a gente tem para dizer. E realmente, o Brasil é um dos países que mais tem relatos, né, de avistamentos e de OVNIs. E a gente tem alguns casos interessantes para poder passar para vocês, casos bem documentados e com relatos de oficiais das suas armadas e tal. Então, bem interessante mesmo, um negócio que vale a pena a gente falar a respeito um pouquinho. Em E, 2018, o Ministério da Justiça brasileiro soltou um relatório oficial com quantidade de casos que eles têm documentados de objetos não identificados no céu. 743 registros de 52 até 2016. cara, É muita coisa, velho. eu tendo a discordar desses números aí, porque hoje eu estava dando uma repassada aqui na, no que a gente ia falar, e na realidade eu encontrei 823, velho. O número? É, Esse daqui é de 52 a 2016. Isso é um relatório que foi enviado para o Arquivo Nacional. Foi divulgado em 2018. E tem o link dele. eu tinha achado 823, velho. Mas assim, Bom, o que acontece é o seguinte, né? 700 e alguma coisa, 823, é muita coisa, independente, né? Dessa diferença aí de 50, 60 casos para mais ou para menos. Ah, o que acontece é que eles têm casos muito bem documentados, cara. Esse é que é o interessante. Não é, porque fulano falou que viu. Não. São casos muito bem documentados, velho. casos complexos, né? Envolvem Uhum. muita coisa. Ó, eu achei o número que você falou aqui, ó. Esse número está incluindo os casos de 2016 até 2019. Então seria de Ah, é. 52 até 2019. Tá. Aí Então, parece que beleza. esse relatório deve ter sido atualizado, né? Depois, Com porque certeza. esse que eu Com tô falando certeza. aqui foi solto em 2018. 2016. Então, 2018. em 2018 ele foi liberado, né? Contando até avistamentos de 2016. Aí aqui tem mais 2016. 3 anos de avistamento, então 811 casos aqui que eu vi nesse. E tem foto, velho. Tem muita foto. É legal Tem, esse. nossa, que tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. O pessoal vai É, ficar de cara com esses relatos. Alguns desses relatos que nós vamos evidenciar hoje aí. então acho que a gente pode começar com o caso do mais famoso, né, do Brasil, um dos mais famosos, né, que é o do ET de Varginha. Esse caso é um caso, né, igual a gente tá falando, tem alguns casos que são realmente bem complexos, né? A história desse caso aí é o seguinte: em 96, no dia 20 de janeiro de 96, meu aniversário, o que acontece? Força Aérea Brasileira interceptou um objeto entrando em alta velocidade. Na verdade, a Força Aérea Americana interceptou e notificou a Força Aérea Brasileira desse objeto que estava entrando em alta velocidade na atmosfera, mais ou menos em cima aqui da região do Brasil. Foi quando a Força Aérea Brasileira primeiro ficou sabendo desse objeto.
E o que acontece ali na cidade de Varginha, Minas Gerais, de perto da onde eu moro, um, um motorista que estava passando na estrada de terra, ele viu um objeto chegando no céu assim, com fumaça, um barulho esquisito, como se fosse de um motor falhando assim, mas uma coisa que ele não sabe explicar muito bem. E inclusive tem um filme que chama Moment of Contact, Momento do Contato. É um filme recente do James Fox e é muito bem feito. É um documentário muito bem feito, muito compreensivo mesmo sobre esse caso, com várias entrevistas. Eles vão com esse motorista lá onde caiu o OVNI, onde ele viu. E, e o OVNI caiu, né? Ele viu o OVNI caindo e aí ele chegou perto da nave. E a primeira coisa que ele relatou, né, além da visão completamente alienígena de uma coisa, um objeto metálico que ele nunca tinha visto, ele sentiu um cheiro forte, fedozão, assim, um cheiro ruim mesmo de enxofre, que ele descreveu como enxofre. E, e aí, se aproximando desse objeto, ele não descreveu ter visto nenhum ser, nenhum tripulante, nem nada, né? Mas o que ele viu, o que ele conseguiu no chão, porque assim, tava um cheiro muito forte e ele não conseguiu chegar muito perto. E ele viu no chão alguns pedaços de metal, assim, que pareciam. Quando você lê as descrições lá do caso de Roswell, o pessoal que teve contato primeiro com o local da queda descreve exatamente, curiosamente, a mesma coisa. Seria uma espécie de um papel alumínio que parece papel alumínio, né? Ele é um metal muito fino, parece uma folha mesmo, e ele tem um certo formato, sim, né? Meio deformado ali da explosão, mas que quando você aperta ele e solta, ele retorna à forma original. É bem leve. Igual vamos pensar num balão de ar desse que a gente dá para criança, de alumínio, meio, É, né? Mas só que aí, com certeza, você amassa e ele volta para o formato original, como entendeu? se fosse uma chapa, uma folha de papel alumínio dessas de embrulhar alimento. Aí você amassa ela toda, faz uma bolinha, só que a hora que você solta a bolinha, ela, Ela ela volta volta. para o formato original. Uhum. Então ele escreveu alguma coisa assim. E imediatamente ele já foi abordado por pessoal do exército, o pessoal mandando ele sair fora, e foi muito rápido. O pessoal já estava realmente monitorando esse objeto e haviam despachado de uma base militar numa cidade que fica perto de Varginha, caminhões e tropas para ir lá ver o que estava pegando, né? Então foi o primeiro ponto de contato ali, literalmente, foi ali, foi onde caiu. Então, é só que esse cara aí, ele não, a testemunha, né, que não é militar, ele não não reportou ter visto nenhum ser. Foi, né, o exército, o pessoal falou com ele para ele vazar e ele foi embora. Né? Então, mais tarde, assim, naquele mesmo dia, tinham em Varginha isso, já na cidade de Varginha, não tão próximo assim, questão. Eu não vou saber a distância. No filme ele mostra muito bem a distância da onde foi supostamente o local da queda para onde apareceu o primeiro ser. Mas tinha um lote vago lá na cidade de Varginha e tinha 3 meninas que estavam voltando da escola nesse dia aí, dia 20 de janeiro, e aí elas passavam, né, por esse lote. Era uma coisa muito comum. Na minha época tinha muito. Hoje em dia não existe mais tanto lote vago assim por onde você fica passando. Construiu tudo, pelo menos aqui em BH. Mas tinha muito isso, uns lotes vagos assim, pau, e com uma trilhazinha ali no meio, o pessoal costumando passar ali para ir voltando da escola. E elas passando lá, as 3 meninas, quando elas sentindo também um cheiro forte assim de enxofre, elas olharam e
paralisadas de medo, elas viram um ser encolhido lá no canto do lote, algo que elas nunca tinham visto, assim, sabe? Agachado e com olhos vermelhos, com 3 protuberâncias na cabeça, assim, e um pé num formato totalmente diferente de um pé humano, e ele estava com medo. A descrição delas é que ele estava cagando de medo. Ela ouve um contorno. Cagando de medo é ótimo. Ele tava acuado no Tava canto lá, acuado, disse que tava. agachado, né? E a descrição que elas deram da pele dele é uma pele verde, oleosa, assim, meio parecendo uma geleia, assim, uma coisa diferente mesmo, um cheiro muito forte. E assim, não houve palavra, elas falam que não tinha boca nem nariz visível, mas houve uma comunicação ali de olhar e elas sentiram que ele estava com medo. E elas ficaram morrendo de medo também. Hum, Então, elas faz saíram, sentido. saíram vazadas, saíram correndo. Assim, a ordem, eu não sei muito bem, mas uma desceu primeiro e depois chamou as outras, uma ficou mais paralisada. Mas elas tiveram aquele contato ali com aquele ser ali que não tem explicação, assim, né? Tanto é que hoje em dia, essas meninas de 96, hoje em dia elas já estão mais velhas e adultas, e elas falam sobre isso, elas descrevem, elas mostram o, os desenhos que elas fizeram na época, né, que as crianças fizeram, e, e é legal, é muito louco você ver assim, que na época que elas eram crianças, elas contando aquilo para a mãe delas, então elas chegaram em casa correndo, contando para a mãe, falando daquilo, e o povo já assim, não, como assim, que isso, que vocês viram? Elas chegaram aterrorizadas, né, simultaneamente já estava havendo um monitoramento ali da, das Forças Armadas. Então, eles estavam meio que, né, tudo indica que eles estavam já meio que procurando esses seres, eles já tinham meio que uma dica, uma ideia de onde que eles foram. Então, o que acontece? O relato é que, né, do momento em que as Forças Armadas brasileiras foram avisadas do avistamento desse objeto, né, começou de imediato uma movimentação muito grande de veículos militares Na cidade. na cidade, É. né? E é tanto que aí eles conseguiram capturar o ET e o militar que teve contato, que carregou o ET, que teve contato, morreu depois com uma doença que ninguém sabe explicar o que foi, né? Então, aí, o que acontece? Esse policial morreu. E o cara que estava dirigindo o carro que eles estavam. Porque aí que tá, deixa eu continuar a história aqui, só pra gente não acelerar. Mas é isso. Então essas meninas viram esse ser, e aí depois elas chamaram a mãe delas, e não sei se era mãe, sei lá quem era, acho que era a mãe mesmo, pra ir lá ver. Vão lá, volta lá, vão lá que você tem que ver. E voltaram, só que quando voltaram lá, quando a mãe chegou com as meninas lá de novo, eu já não tava mais lá, só tava uma marca no chão, uma pegada diferente. Que a mãe mesmo, ela conta, ela fala, não, viu uma pegada lá, um formato muito, muito maluco. O tipo de impressão que deixou no chão ali é um negócio muito louco também. E o cheiro, elas todas descrevem um cheiro muito forte de enxofre. E aí elas já sacaram também que tinham caminhões na cidade. E aí os caminhões, né, aí paralelamente, né, não diretamente ligado às meninas, houve essa suposta captura. Aí o que, que acontece? Parece que um dos seres foi capturado por esse policial chamado Marco Eli Xerezi. E ele tava com. Estavam dois. Estavam ele e um outro cara. Esqueci o nome desse outro cara. Esse outro cara, que era o motorista do carro, ele é um cara que no filme o James Fox tenta entrevistar ele. E ele vai lá e fala que vai meter bala nele se ele chegar perto, porque ele não quer falar sobre o caso, entendeu? Não fala mesmo. Ele tá lá dentro da casa dele, janela fechada, ele abre a janela e fala: "Ó, se vocês não forem embora da minha casa, vou meter bala em vocês." E o James Fox queria entrevistar ele muito, o diretor do filme, porque ele era a única testemunha em primeira mão que estava supostamente com o ET dentro do carro. Então eles estavam
né? Então, assim, o que acontece? Né? Imagina o exército monitorando esse crash, né? Essa queda do OVNI, né? Já tinham sacado ali, porque já tinham vários caminhões e eles perceberam que tinham dois seres que tinham saído para outro local longe da queda e saíram correndo atrás deles. E aí esse Marcos Elixerez conseguiu capturar um, ninguém sabe o que aconteceu com o outro. E supostamente ele capturou esse ET aí, botou no carro e pegou ele na mão, né, sem proteção nenhuma. E ficou aparentemente assim, esses daí são relatos que tem porque o cara morreu e o outro não fala sobre o caso. Mas ele deve ter ficado agarrado com ele, né? Tipo, imagina o motorista dirigindo, ele no banco de trás segurando ele com força para ele não escapar. Mas saber o que rolou ali, que interação que ele teve com aquele ser ali. E, e eles levaram ele era policial, o outro cara, eu não me lembro se ele era policial ou não, se era civil, mas eles entregaram para as autoridades esse corpo desse suposto ET. E aí que tá, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. É muito misterioso, porque tem um hospital lá em Varginha que onde deixa eu ver se eu acho o nome do hospital. É um hospital lá da cidade e supostamente tem gente que fala que esse ET foi para lá e esse policial já chegou lá supostamente também todo esquisito, passando mal, com uma gosma esquisita na pele, assim, e diz que essa infecção tirou a vida dele e foi questão de horas. Tinha. No filme Nesse, fala. nesse desse documentário, inclusive, tem uma entrevista com o médico que cuidou dele, né? Tem. Foi horas, foi horas. Foram horas, né? E ele veio a falecer, o cara que teve esse contato. É verdade, tem um médico. E aí o exército entrou no hospital, mandou isolar o hospital, ninguém entrava, ninguém Ah, saía. o corpo foi levado para o Hospital Regional de Varginha. O Hospital Regional de Varginha. Uhum. Então, assim, cabuloso. E ninguém sabe o que aconteceu com o corpo, né? Do ET, supostamente, esse ser que foi capturado. Mas aí, o que acontece? No filme ele mostra bem, ele entrevista alguns militares, ex-militares que têm conhecimento de caso, e falando, né, que eles estavam na época trabalhando com isso. E o que acontece? Existe um relato de no dia seguinte. Bom, então eles depois que aconteceu isso, que o policial morreu, os caminhões saíram de Varginha e foram para uma base militar em São Paulo. E tem um relato de, assim, no dia seguinte, questão de horas depois do que aconteceu, um avião US Air Force descendo nessa base militar e fazendo algum tipo como é que fala? Eles foram lá pegar alguma caixa, algum tipo de material e logo partiram, entendeu? Então, assim, já em outros casos que a gente vai trazer aqui, vocês vão ver que tem mais de um caso onde o exército brasileiro já procurou a ajuda dos americanos para poder estudar os casos, porque os americanos são conhecidos por mexer com isso aí há mais tempo, né? É, existem várias, inclusive a gente coloca na descrição aí do vídeo, né? Várias reportagens a respeito do caso de Varginha. E tem um ufólogo brasileiro, Edson Boaventura Júnior. Esse cara no que diz respeito à ufologia no Brasil, esse cara é considerado um dos caras mais fera. Né? Ele é fundador do Grupo Ufólogo do Guarujá, tem 40 anos de pesquisa na área de ufologia e ele conta, ele esteve lá em Varginha várias vezes e tal, ele conhece muito bem o caso. Então depois a gente pode colocar o link do podcast do Inteligência Limitada. Aham. Ele teve lá dando uma entrevista a respeito do caso de Varginha e outros casos
da ufologia no Brasil. Esse caso de Varginha é um dos casos que tem contato com o ser lá que estava, né? Não é simplesmente um avistamento, tem um contato direto. Um outro caso também que tem um contato interessante é o caso do Forte de Itaipu. Esse daí é de 57, Praia Grande. Dois soldados lá do Forte de Itaipu avistaram um brilho no céu e eles perceberam que tinha um objeto descendo em alta velocidade na direção deles e começou a emitir um barulho muito, muito forte, um zumbido intenso que eles começaram a sentir. E aí eles sentindo um calor, uma onda de calor. Olha que doideira, porque quando você pesquisar Síndrome de Havana, que é Síndrome de Havana é uma síndrome conhecida e já afetou várias figuras importantes de forma muito misteriosa, um sintoma parecido com esse, como se fosse um raio, ah, uma onda emitida numa certa frequência ali com bastante potência, mirada ao seu cérebro de forma a te fazer sentir dor ou sentir agonia, muito calor, zumbido, você escuta um zumbido. É um raio direcionado, né, ao cérebro. Isso é conhecido como síndrome de Havana, é, e usa frequência de micro-ondas, microwave beam, mas então esses caras lá no Forte de Itaipu, eles sentiram isso, sentiram algo parecido com isso, como se fosse um calor, um zumbido, e começaram a se sentir mal, e eles viram aqueles objetos, não detectaram qualquer tipo de luz ou de chama em direção a eles. Mas eles sentiram as roupas dele queimando, parece que eles começaram a queimar a pele deles toda, e um deles conseguiu ver o OVNI partindo em retirada antes deles pararem de sentir isso tudo e o outro ter desmaiado. É estimado que esse OVNI tinha uns 30 metros, que eles falaram, de comprimento. Mas loucura demais esse caso, bicho. Esquisito. Os caras começaram a sentir um calor e chegaram a esquentar tanto o corpo deles que a roupa queimou no corpo, entendeu? Os caras tiveram Nossa, já queimadura. tiveram queimadura de primeiro grau, né, velho? É. E eles receberam tratamento, se recuperaram, nenhum deles morreu, não foi como no caso do ET de Varginha, foi uma espécie de uma radiação aí que eles receberam, não foi uma infecção bacteriana igual o nosso infeliz lá de Varginha, que morreu. Mas nesse caso aí, né, dizem que o Brasil procurou a ajuda dos Estados Unidos aí para ver se eles tinham alguma informação a mais para falar sobre algum tipo de objeto. Eu tenho certeza que eles tinham. É, vai saber se falaram, né? Vai Isso, saber se isso aqui é o falaram. lance. Nós sabemos, mas vamos guardar só pra gente mesmo e fica por isso mesmo. Finge que não aconteceu nada. É. Né? E- E vem cá, e me conta uma coisa. Tem um caso aí do Vilas Boas, Antônio Vilas Boas, que aconteceu em 57 também. Engraçado, 1957 é um ano meio movimentado nessa questão aí de ufologia no Brasil. é. O Antônio Vilas Boas é um fazendeiro lá no interior de Minas, na cidade de São Francisco de Sales, aí no interior de Minas. Ele e o irmão dele trabalhavam lá na lavoura e tal. E ele começou a ver à noite uma luz pela janela do quarto e tal. E um dia essa luz se aproxima dele. Ele né, relatou que na noite do dia 5 de outubro de 1957. E aí essa luz começou a se aproximar. Ele viu que isso era, na realidade, uma. Tinha um formato meio de um ovo alongado.
E aí, aquela história, né? Eu estava lendo a respeito disso essa semana, e cada um vai contar o que é que ele viu dentro do conhecimento que ele tem na sua época, né? Então, Uhum. lá nos anos 40, nos anos 50, para ele aquilo parecia um ovo alongado, que nos Estados Unidos eles falavam que era um tanque de gás propano, né? Que é Tic-tac. hoje em dia é o tic-tac, porque naquela época não existia a balinha tic-tac para É. poder, né? E tal. Se você voltar lá nos primórdios, no período é, é, lá nos ano 30, 40 antes da nossa era, ou aí era carruagem com asa, porque aquilo era o meio de transporte que os caras tinham naquela época. Eles não conheciam nada diferente. Então cada um vai, né, vai relatar dentro do conhecimento que ele tem, né, naquele momento, no momento do relato. Para esse cara aí era um ovo alongado. Aham. E aí ele fala que o que aconteceu? Ele estava trabalhando sozinho lá, a luz voltou e ele tentou fugir. Os dois seres pegaram ele e levaram ele para dentro dessa luz. E aí eles colocaram uma ventosa no pescoço dele para retirar sangue dele. Depois eles colocaram ele numa sala e um ser aparentava do sexo feminino daquela espécie, entrou nessa sala e teve relações sexuais com ele. O Isso é cara o se deu que, bem, isso é o que ele fala, né? Ele foi abduzido, teve relações sexuais com ele. Vai ver se ela queria engravidar dele, vai saber qual foi a onda e só. pronto. E, então, assim, a única evidência que tem, a única coisa que tem é que ele mostrou de fato marcas no corpo dele, Uhum. né? Condizentes com o que ele contava lá de terem tirado sangue e tal, e sintomas moderados de exposição à radiação. Então, exposição a marcas no corpo por exposição à radiação moderada. Hum. O que, Difícil que isso com foi? o T7, o cara ter uma máquina capaz de produzir isso, né? Então. Então, assim, igual esse cara aí teve um outro lá que ele, o tal de Arthur Berletti, cara lá do Rio Grande do Sul, que em 1958, lá de Sarandi, no Hum. Rio Grande do Sul, 1958, ele conta que ele foi abduzido, Aham. levado para um planeta chamado Acarate. Que isso Acarate. aí? Ele escreveu até um livro a respeito desse caso, cara. Uhum. E ele conta como que é o planeta e tal. É uma viagem meio Meio muito viagem. maluca dele, assim, mas deu um livro e tal. Não, cara, é loucura. A gente assistiu aquela conferência com o médico lá, o Steven Greer, que tem uns militares americanos contando de uns casos meio cabulosos assim também, onde eles Tem, supostamente então. tiveram contato, entraram numa nave, ouviram alguma coisa parecida com isso. É muita. Casos de abdução é algo bem. É alienígena até demais, né? É difícil de acreditar, assim. É praticamente impossível você Cara, acreditar. pra te falar a verdade, eu acho que existe, porque só os caras vão perder o tempo deles de sair de lá, não sei da onde, para chegar aqui. Se eles Mas, estão mas a pesquisando, questão. É se verdade, eles mas a estão questão é que pesquisando, a eles gente nem vão. tem certeza se eles são de outro planeta mesmo. Entendeu? Uma das teorias que estão falando aí, que. Bom, tem até um. Vi uma entrevista fantástica esses dias com o Gary Nolan, que é um pesquisador da Stanford. Ele, inclusive, pesquisou. Ele é um dos pesquisadores que tem um pouco daquelas amostras de Ubatuba, Hum, do OVNI da praia de Ubatuba. Ele já estudou elas no laboratório dele, ele que identificou que era um isótopo de magnésio que não tem na Terra. Mas
Então, ele inclusive agora tem um grupo de pesquisa integrado, chama SOL, Fundação SOL, SOL. Tem ele, tem o Avi Loeb da Harvard, tem vários professores, só Harvard, Stanford, Caltech, só a galera pesquisadora da pesada que se juntou para poder fazer uma pesquisa séria, meio que como se fosse uma forma de protesto até contra o governo dos Estados Unidos, porque eles estão falando, ó, já que vocês não vão liberar as informações para a gente, nós vamos estudar o fenômeno de forma independente, independente de vocês aí ou não. Porque a grande maioria dos documentos e das fotos e dos vídeos estão tudo classificado ainda até hoje, né? Ninguém viu. Então, mas Vários relatos desses, tem vários relatos de abdução. Tem um nem dois, não. tem esse detalhe, né? Podem ser tanto seres extraterrestres, como pode ser criação nossa mesmo aqui, essas naves e tal, Era isso que eu ia né? falar, eu acabei me perdendo, mas que uma das teorias que ele fala é que assim, Engenharia reversa e isso que é bom. ou então algum pessoal que já tá aqui há muito mais tempo que a gente, entendeu? Ah, isso aí, com certeza. Como se fosse tipo assim, quem garante que eles não moram ou moravam aqui, ou de alguma forma estavam aqui antes? A gente não sabe, nem se. Às vezes são os humanos do futuro voltando no tempo, essa é outra teoria. Você Mas, citou aí a questão de Ubatuba. O que, que foi o caso de Ubatuba? o bicho, o caso de Ubatuba, eu vou falar a data certinho que ele aconteceu, mas o que aconteceu? Foi 57 também. Olha isso, bicho. Falando, cara, esse ano de 57 é um ano muito maluco. É um ano maluco mesmo. Na... 7 de setembro. E aí, os banhistas estavam lá na Praia das Toninhas, em Ubatuba, e eles viram um negócio brilhando no céu, descendo em alta velocidade, como se fosse um meteoro, assim. E só que quando chegou mais perto, o pessoal viu que era um disco mesmo, e ele se chocar com o mar. Só que ele não. Parece que ele conseguiu fazer uma manobra. Logo antes de chegar na água, ele não entrou na água, ele fez uma manobra e foi para cima assim, mas mais perto da direção dos banhistas, da praia, da areia, e explodiu no mar. Uau, uma explosão. Antes, mesmo fazendo a manobra, ele explodiu. E aí voou fragmento, voou um monte de coisa para todo lado. Ninguém, não tem relato de nenhum corpo, né? Mas vai saber. Mas o fato é que antes de Marinha chegar e do pessoal começar a fazer investigação oficial e classificar tudo, o pessoal pegou vários fragmentos, né? Conseguiram pegar vários pedaços. E existem desses pedaços em vários museus. Tem, acho que no Museu da Argentina, no museu. Tem algum museu brasileiro de OVNI que você conhece, pai? De novo, né? O Edson Boaventura, ele tem quatro fragmentos Desse crash. desse objeto aí que explodiu lá em Ubatuba. E ele descobriu que no Museu do OVNI da Argentina Uhum. tem dois fragmentos em exposição lá. Ele teve Tem. lá, inclusive, para verificar. E tem alguns fragmentos que foram enviados para os Estados Unidos, inclusive um que você acabou de falar agora, É. né? E esse cara dos Estados Unidos, ele inclusive, a descoberta dele corrobora com a primeira análise que foi feita de um desses fragmentos, que foi feito por uma química brasileira no Instituto de Pesquisa de Química e Agropecuária da época, não sei o que lá, um troço assim. Aham. E ela já tinha falado que aquilo era uma composição de magnésio com pureza de 99,99, Aham. o que não existe no planeta. Uma coisa que não existia tecnologia na época para poder se fazer criar um, Um metal um com aquela metal concentração tão pura ali, né? exatamente, com aquela concentração.
É. E aí o estudo desse cara corrobora justamente o que ela já tinha descoberto, né? Ele só fala, não, É. realmente é isso mesmo e Então, aí surgiu a ideia de que fosse um meteorito, mas aí esse pesquisador, esse chamado Gary Nolan, ele descartou essa possibilidade. Ele fala que a composição isotópica do elemento ela é diferente do magnésio terrestre. É um elemento muito parecido com o magnésio, não é exatamente o magnésio. Então ele sugere que foi uma forma de engenharia bem avançada, provavelmente um tipo de tecnologia que é mais ou menos parecido com aquilo que a gente já falou aqui do Bob Lazar e tal, que é uma engenharia no nível elementar, como se os caras tivessem a habilidade de manipular os elementos químicos ó, à olha só vontade. para a gente dar nome aos bois Propriedades aqui. dos elementos químicos, algo bem O avançado. exame, os testes foram feitos no Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura e quem emitiu o laudo foi uma pesquisadora chamada Luísa Maria Barbosa. E aí fala que os exames foram realizados através de espectrografia e indicaram alta concentração de magnésio, 99,99%, e ausência de outros elementos na amostra, ou seja, magnésio puro, Puro, né? puro, Então, né? esse caso é muito doido. Essa reportagem que está aqui, inclusive, é de um jornal de Ubatuba. A gente coloca esse na descrição do nosso vídeo também. Quem quiser dar uma lida, entendeu? Vale a pena. E interessante, cara, é justamente isso, né? E tem amostras que desapareceram também, né? Tem várias. Pô, se você Que pensar, foram enviadas para as Forças Armadas aqui, foram é, enviadas para as Forças Armadas nos Estados Unidos e, pelo que deu para entender, guardaram nos cofres lá e ninguém fala mais dessas amostras. né, eles devem ter estudado elas pra caramba, devem estar estudando elas, feito maluco. Uma das operações militares também mais famosas da ufologia, inclusive tem um, um amigo meu da Marinha, já falei dele aqui, ele que tinha me contado a primeira vez dessa Operação Prato, que foi em 77, essa daí. Primeiro comando aéreo da Força Aérea Brasileira lá em Belém do Pará e primeiro comando aéreo regional da FAB em Belém. O nome do capitão era Urianger, Capitão Urianger, comandando essa operação, que foram enviados pelo governo para poder investigar uma série de avistamentos de OVNIs que estavam sendo reportados na região dos municípios de Santo Antônio do Tauá e Vigia, no Pará, e o povo reportando, as pessoas falando que essas não só viam luzes nos céus, como essas luzes de vez em quando chegava perto e queimava a galera. Tá ligado? Então, teve relato pra caramba de gente com queimadura de primeiro grau, marca de microperfuração, Cara, tem marca no uma, pescoço, tem na uma cara. reportagem falando sobre a Operação Prato, tem uma reportagem em português da BBC, cara, da Aham, BBC Brasil, BBC News. Vale a pena também, porque, assim, você tem que procurar órgãos que sejam isentos, né? Então, uma reportagem feita pela BBC tem um respaldo de uma empresa que é séria, não tá ali para ficar inventando factoide e tal. o governo levou isso muito a sério, porque Levou. inicialmente eles estavam meio que, né, dispensando a ideia, mas assim, tem vários relatos médicos que começaram a chegar e em novembro de 77 o Serviço Nacional de Inteligência já enviou um documento sim oficial falando que eles já estavam começando a estudar porque estavam demais os casos e
vários registros. Aí a população apelidou os OVNIs de chupa-chupa. E eles descreviam que eram umas luzes que chegavam e saía. A mesma velocidade que chegava, ela saía. E aí tinha esse relato desse feixe de luz que de vez em quando pegava e queimava a galera. Uma doideira. E assim, esse caso ficou tão famoso, ele foi chamado no History Channel de o caso Roswell brasileiro, referência ao caso lá do Novo México. Mas o problema é que a grande maioria dos documentos desse caso são classificados ainda. Ainda não soltaram tudo, Então. não. Então Isso é aqui é difícil muito saber. louco, né? Ainda não É, liberaram. é. Tem aquele outro caso lá de São José dos Campos, né? Que 21 discos voadores, os jatos da FAB E- perseguiram, né, velho? então, isso aí ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Talvez seja o caso mais famoso de avistamento, assim, né, no Brasil. 19 de maio de 86. 86, exatamente. Então, os radares da Força Aérea. Pera aí, rapidinho. É, da, como é que chama? Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Sindacta 1. Sindacta 1. E aí eles detectaram esse movimento desses OVNIs, e aí, ao total, né, a Força Aérea monitorou a região onde eles estavam aparecendo, era muito grande, e tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é doido, velho. É tipo assim, tava rolando ali, era naquele Pelo, momento. abrangeu uma área entre o Rio de Janeiro e o estado de Goiás, né? Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e É, São Paulo ali, São tudo em cima Paulo, ali, ó. exatamente. Durante cerca de 3 horas, e aí mandaram vários caças F-5 e Mirage atrás dos tais OVNIs. E é muito maluco, porque tem o registro das conversas O dos relatório pilotos. o relatório desse é disponível, né? Sim, sim. Foi assinado pelo brigadeiro José Pessoa Cavalcante Albuquerque, inclusive. Aham. Né? E aí, Interessante pra caramba isso. ó, olha só, essa aqui é a frase oficial de 2009 da FAB, descrevendo o que eles estavam vendo. Os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, a inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Em suma, para os militares brasileiros que acompanharam a noite oficial dos OVNIs, são vários e fortes os indícios de que aqueles objetos eram provavelmente algum tipo de forma inteligente. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia falar que podia ser drone. Mas naquela Depende, né? época, não, ainda não era a era dos drones, né? Então, assim, quando você vai ler esses relatos e tal, você tem que tentar pegar o mais puro possível, ao invés de, porque aí quando eu vejo, por exemplo, os relatos, um dos melhores que tem é aquele cara, o David Fravor, que ele perseguiu o jato, ele pilotou o avião e ele foi lá e teve um contato direto, descrevendo a movimentação dele. Difícil de imaginar como é que é. Então é mais ou menos isso aqui, porque não é bem um drone. Você vê que eles falam que ele responde ao observador. Então, tipo, é meio que tipo, você tá no jato ali, o que os pilotos falam é que você tá no jato, você vai tentar perseguir ele, você não consegue simplesmente, você não chega, velho. Cara, eu não sei se você está acompanhando o. Eu te mandei pelo no Instagram aquele o AP, que chama a conta do Instagram. Ah, pô, tem várias, né? Não, não, O, não. Essa chama o AP. Eles o tempo inteiro postando vídeo hum, e tudo que é novidade eu já vi, eu devo seguir eles, com certeza. de avistamento e tal, esses caras colocam. Uma única coisa que eu já te falei, eu acho que tem que. É a qualidade das imagens, velho. É. Tem Dos uma. militares que você fala? Hã? Mas você tá falando das imagens que os militares soltam ou que a gente Não, grava e não, você não, viu? não. Até de pessoas normais. Cara, igual eu acho que eu te enviei, eu não tenho certeza, depois eu dou uma olhadinha, de um avistamento em,
em Cancún, se não me falha a memória. Hum, Cara, o avistamento foi agora em novembro de 2023, ou seja, mês passado. E aí você vai dar uma olhadinha nas imagens. Pô, não é possível que em novembro de 2023 o cara não tem uma câmerazinha no celular dele melhor do que a que ele apresentou ali naquele vídeo. uhum, Entendeu? Você pega um celular, mais ou menos, pega um Galaxy S20, sei lá, 22, S21, o que é que seja. Você dá um zoom na Lua, você consegue ver com nitidez as crateras da Lua, velho. E uhum. você não consegue filmar um objeto que está voando ali, entendeu? Então, tem muita imagem que deixa a desejar e aí, né, faz você repensar um pouco a respeito do que é O que eles estão a tentando melhor imagem reportar. que tem, fácil, melhor qualidade de OVNI, assim, que eu já vi, pelo menos, eu já vi muitas, mas é a da de Istambul, cara. É, Doido, aquele da Turquia é fantástico, velho. É é, verdade. aquele Aquela lá é lá é doido. pesada. E o governo confirmou, falou: "Aquele ali é mesmo, foi mesmo". E E, tem várias filmagens, né, são vários e, vídeos. e uma dos avistamentos mais, né, intrigantes que tem, que inclusive nós já falamos dele aqui mais de uma vez, é o de Manaus, né? Pô, bicho, esse aí é foda mesmo. E, infelizmente, naquela época, né, foi 1970, E 4. 74, né? É, Então, 74. A gente não tinha o celular que tem hoje, né? pô, nossa, essa daí teria dado foto, velho, Porque, porque com muita gente viu. certeza, E aparentemente a nave era muito grande, ela muito era, grande, muito grande. muito grande, tipo assim, mais de 100, 200 metros. E tem, assim, tem um jornal chama OVNI Não, hoje, que os caras eles fizeram uma pesquisa bem assim extensiva a respeito desse avistamento. Inclusive fizeram, são duas, né? Eles fizeram uma e depois fizeram uma outra o ano passado, se não me falha a memória. Depois tem que dar uma olhadinha aqui. Se não me engano, foi o ano passado que eles fizeram novamente. Voltaram a tentar descobrir mais coisas mais e coisa. junho de 22 eles fizeram uma segunda pesquisa e tal. E aí eles entrevistaram mais pessoas que estavam dispostas a. Porque as pessoas acabam que elas vão começando a ficar meio que dispostas a falar a respeito, né? Uhum. Embora não tenha nenhuma imagem assim, a gente sabe desse caso, o grande divulgador desse avistamento é o Caio Fábio. Né? Sim, Ele que fala muito a respeito disso, mas aí você vai na cidade conversar, igual esse pessoal teve lá para conversar com várias pessoas, e aí nessa reportagem especificamente do OVNI hoje, eles têm o nome das pessoas que eles conversaram. Sou Roberto Ariel, Orestes Neves, Evandro Tavares, Sabá Rocha, Márcio Carvalho. Então, assim, é, é, eles. As pessoas contam, cara, são pessoas já mais velhas. Não acredito que essas pessoas tenham motivo nenhum para mentir, né? E você vai achar o quê? Que eles têm uma alucinação coletiva? Uma cidade de 200 mil pessoas na época? não, é consistente a descrição, bicho. É, Exatamente. aparentemente, então, o que rolou foi que mais ou menos umas 7 horas da noite, ali, por ali, 8 horas, apareceu esse objeto. Eu falei 100, 200 metros, mas assim, o mínimo que ele tinha era isso, porque pelo menos o Caio Fábio mesmo descreve ele como sendo do tamanho de uma montanha, assim, grandona. Então, foi por cima da cidade com luzes, só que uma aparência meio de rocha, rochosa, assim, por fora, mas não era bem rocha, não era tipo uma irregular, assim, tinha uma. Teve pessoas que descreveu como se fosse uma carapaça de tatu, um negócio assim meio pré-histórico, como luzes.
e fazendo manobras complexas em cima da cidade de Manaus. Durante 3 horas ficou. E milhares de pessoas viram, tá louco. Gente pra caramba viu isso aí. O negócio indo pra É, todo pra lá e o, pra cá. eles falam que isso aconteceu entre o dia 27, né? Eles não têm precisamente a data, mas entre 27 e 30 de outubro de 74, cara. Ah, o Caio Fábio, ele fala que esse objeto, ele tinha, se não me engano, né, uma das entrevistas do Caio que eu assisti, ele fala que tinha, parece que o tamanho de mais ou menos 4 campos de futebol, cara. É, olha aí. Aí já é sei lá, 1 quilômetro praticamente. Quase. E engraçado é que existem outros casos, né, outros relatos. Por exemplo, tem um caso. Rapidão, um campo de futebol é quantos metros? É 100 metros mais ou menos, né? 110 ou é 200? Eu tô confuso. É Eu porque te esses falo números agora. é difícil assim, um zero muda muita coisa. Cento, o campo de futebol ele tem entre 90 e 120 metros de Ah, não, comprimento. beleza. É, tipo, 4 campos de futebol Então vamos daria lá. 500 Vamos metros. falar que ele tem aí É mais ou tipo menos isso uns mesmo. 400 metros, mais ou menos. É grande É pra muita caramba. coisa, quase meio quilômetro, velho, É muito de grande, muito comprimento. grande. E É. tem relato alguns relatos em outras partes do mundo que eles falam de naves com essas dimensões. Tem Tem. inclusive A gente já trouxe aqui o do Niágara, o que rolou no Niágara. no Canadá, exatamente. Eu ia Tem falar um, desse agora. tem um na Califórnia, na base. Como é que chama a base? Base de Vandenberg. Lá em Vandenberg. Os caras viram um quadrado vermelho lá em cima da base lá, que era isso aí, era many football fields. Então, tem esse lá de Niagara Falls, que também é gigantesca, que Os né, o caras relato grandes. de que é uma nave muito grande, É. muito grande. Agora, esses objetos são até mais intrigantes um pouco, se você for pensar, porque, velho, peraí, um negócio do tamanho de uma cidade, né? Um negócio Né? tamanho de um Uma bairro, vai. cidade. Ele tá vindo assim, chegando. Como é que é? Que ele vem em altíssima velocidade? Será que no radar nem pega e de repente ele dá uma passada? Ou será, como outros falam, eles têm alguma habilidade transdimensional, entendeu? De O viajar que, assim, ó, cara, então, o simplesmente aparecer, engraçado é consumir que à não vontade. tem. Eu tive olhando nessa questão lá de Manaus e não tem nada falando assim, como que ela se aproxima. É, Né? Ele só fala o seguinte, que uma imensa nave sobrevoou lentamente a cidade por várias vezes. então, pois é, cara. Pois é, velho. E depois simplesmente some. Depois ela pá, Pois é, desaparece. Isso que a Fábio fala, né? Que no é. final ela simplesmente, Sumiu. num piscar de olhos, assim, ela puf, some, assim, como se ela simplesmente desintegrasse, assim, pá, foi embora. É. Então, é Aí tem várias muito. teorias. Às vezes ela tem um sistema de invisibilidade ali, de fazer uma difração controlada da luz e ficar invisível. Outra possibilidade é ela criar como se fosse um buraco de minhoca ali, um tipo de mecanismo ali onde ela vai para onde ela quer ir direto, entendeu? Não precisa Aham, nem de. Só vai, só abre assim, chegou, fechou. Não precisa de acelerar, cruzar uma longa exa- distância. exatamente. Então, Tem às isso vezes é aí. isso, velho. Porque isso faz mais sentido uma nave desse tamanho, ela ia ser vista de longe, é muito grande. Mas esses casos aí, cara, isso aí, olha só, tudo no Brasil. E são bons, cara. E eu vou linkar no vídeo o relatório do Ministério da Justiça que eles soltaram com todos os documentos que não são classificados. Tem muita foto, tem muita coisa legal. Tem umas fotos que são muito malucas, velho. Então as fotos são. Eu tenho um tio, pô, pai, você conhece o Tio Itagiba? Aham. O Tio Itagiba tem um caso, velho. Ele fala que viram. Ele fala, é claro que ele tem um caso. Meu pai tá rindo aqui, pra quem não tá vendo o vídeo. E quem estiver ouvindo aí que conhece o Tio Itagiba sabe que ele tem uns bons casos. Mas é porque. Não, mas esse caso aí é porque ele tava trabalhando no dia
mineração lá, como é que chamava a empresa? Macail, aquelas empresas ali que, né, na época que eram aqui em Aham. Belo Horizonte. E aí diz que um dia lá apareceu um negócio lá, um disco em cima da onde eles estavam trabalhando. Várias pessoas viram que estavam trabalhando na hora, foi assim, coisa rápida, o pessoal viu aquele negócio metálico, e aí, do mesmo jeito que o negócio apareceu, ele sumiu, não fez nada demais. E meu tio estando entre o pessoal que tinha visto, que estava comentando sobre, eles foram visitados depois por um superior lá deles, lá, um cara que eles nunca tinham visto antes. Ele disse que devia ser um chefão da empresa, falando que eles não Ninguém eram. viu nada. Ninguém viu nada, não podia falar nada, não, que É, eles iam ser é. mandados embora na mesma hora. Então, Esse negócio aí acontece uns negócios é assim. complicado, né, velho? Ninguém viu nada, todo mundo caladinho e pronto, acabou, morreu É, aqui, é, né? Você tem é, é, casos, muitos casos de avistamento nesse sentido, assim. Por exemplo, não vamos muito longe. Tudo bem que a gente tem que, né? Como é que fala? Aqui nos Estados Unidos a gente fala que você tem é, escutar isso com uma pitada grain de of salt. sal, né? A grain of salt, porque é meio complicado. Mas você tem São Tomé das Letras, por exemplo, que a galera vê fenômenos o tempo inteiro, cara. Ué, é Entendeu? verdade, é Tem uma verdade. atividade. São Tomé das Letras, Certo Chapada Cipó, Diamantina, certo certo? Cipó tem uns casos bons aqui também, Chapada certo Cipó. Diamantina, Chapada dos Veadeiros, É, são locais que têm concentração grande, tem né, uma de outra avistamento. serra que eu não vou lembrar o nome lá em Goiás, que eu não vou lembrar o nome agora, que tem uma concentração, uma atividade muito grande, cara, muito Tem, grande. tem mesmo. É, você vê esses casos que a gente contou aí, a maioria deles foi aqui, né? Com exceção do Pará, o resto foi tudo aqui. São Paulo, Goiás, Minas Eles Gerais. têm uma atividade muito grande nessa região, muito grande mesmo. É, E bom, vamos fazer o seguinte, eu tinha um assuntinho, eu acho um assunto muito legal, que eu acho que vai dar para a gente falar, sim, vou ter que pesquisar um pouquinho para poder falar a respeito. então a gente prepara para o próximo episódio. Então, que seria interessante nós falarmos de avistamentos na Bíblia, velho. Oh, aí é bom. Tem uns avistamentos aí, tem algumas coisas interessantes, tanto na Bíblia quanto em alguns livros que não fazem parte da Bíblia, da Bíblia que a gente conhece, mas fazem parte, por exemplo, da Bíblia Etíope. etíope, É, como Enoque e é, tal. Tem uns avistamentos muito interessantes que a gente pode falar a tem, respeito. tem demais. Ih, aí dá pano pra manga. Dá uma conversa legal. Bom demais, bora falar A disso gente então. fala a respeito disso no próximo programa, então. Então, beleza. Então falou, Beleza? pessoal. Hoje ficou um episódio aí de uma horinha. Uma horinha tá bom. Uma horinha é bom, hein? É um assunto que não dá para você falar em meia hora, velho. É complicado, é muita coisa. Então falou, pessoal. Um abraço. Falou, galera. Um abração. Então, na próxima a gente fala sobre avistamentos da Na Bíblia. Bíblia.